Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 20 de dezembro. E olha só, pelo segundo dia seguido, a paralisação de pilotos, copilotos e comissários de aviões por 2 horas hoje de manhã voltou a causar dezenas de atrasos em voos, com ao menos 11 aeroportos afetados. A categoria rejeitou uma proposta apresentada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias após negociação com o Tribunal Superior do Trabalho. Os aeronautas pedem reajuste salarial pelo INPC, aumento real de 5% nos salários e melhores condições de trabalho, incluindo o respeito das folgas programadas, que na avaliação da categoria não estão sendo cumpridas. O PROCON esclarece que, mesmo não sendo causadora dos transtornos, é dever da companhia aérea ou da agência de viagem prestar toda a assistência para minimizar qualquer tipo de dano aos passageiros e recomenda que, antes de se dirigir ao aeroporto, o viajante entre em contato com a companhia aérea para verificar a situação do voo. Orientação que também é reforçada pela Infraero. Falando em greve, no Reino Unido, enfermeiros também pedem reajuste salarial, mas o governo se mantém contra esse aumento. Enfermeiros britânicos fazem nesta terça-feira o segundo dia de greve nacional, um movimento sem precedentes que pode ser ampliado até que a categoria consiga reajustes salariais de um governo que se mostrou inflexível até agora. Depois de um primeiro dia de greve na quinta-feira passada, a categoria ainda busca um aumento substancial de salário, depois de anos de austeridade no NHS, o Serviço Nacional de Saúde, que tem um subfinanciamento crônico. Em um Reino Unido com inflação superior a 10%, os enfermeiros viraram símbolo de uma população que sofre com o aumento do custo de vida e não se considera suficientemente respaldada pelo governo. Apesar das críticas a alguns protestos que afetam as festas de fim de ano, os enfermeiros têm grande apoio entre a população. O grupo esteve na linha de frente da pandemia de Covid-19 e enfrenta uma crise que afeta há vários anos o respeitado e gratuito sistema público de saúde britânico. A popularidade aumenta a pressão sobre o governo, que se recusa a ampliar o aumento médio de 4,75% previsto para este ano ou até a negociar diretamente com a categoria. A chuva voltou a acender sinal de alerta nesta terça-feira. Nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro, principalmente, as fortes tempestades causaram mortes, incêndio e deslizamentos. A quantidade de chuvas superou a expectativa para todo o mês de dezembro no litoral catarinense. Em Itajaí, o Corpo de Bombeiros está usando botes para resgatar as pessoas ilhadas. Outras cidades no estado estão em alerta para inundações, enxurradas e deslizamentos. Já em Camboriú, 2 pessoas morreram soterradas e uma terceira ficou ferida depois que a casa em que elas estavam desabou. Os próprios moradores se mobilizaram em uma rede de apoio, utilizando canoas para socorrer as pessoas ilhadas. Na Grande Florianópolis, rodovias estaduais e federais foram interditadas por risco de deslizamentos de terra. E na BR-101, a água da chuva, em contato com um produto químico, causou um incêndio na manhã desta terça-feira, próximo a Penha e Navegantes, no litoral norte do estado. Apesar da fumaça tóxica, ninguém se feriu. As chuvas também causaram destruição em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, após um bueiro não suportar o volume de água e um carro despencou junto com a estrutura. O motorista foi resgatado pelos bombeiros com ferimentos leves. A 100 quilômetros de Campos, em Macaé, o temporal cedeu o asfalto em uma rua residencial. Além desse episódio, ONGs, escolas e casas ficaram inundados com a tempestade. E com o fim da política de Covid-0 na China, o país pode registrar quase 1 milhão de mortes pela doença. Nesta terça-feira, longas filas em crematórios e hospitais do país deixaram o governo em alerta. De acordo com o estudo, a reabertura total poderia resultar em até 684 mortes por milhão de pessoas. Isso em um país que possui quase 1,5 bilhão de habitantes. A China tem vivido uma onda de infecções sem precedentes, mesmo antes do fim das medidas. As políticas que estiveram em vigor por quase 3 anos foram suspensas no início deste mês após uma série de protestos pedindo pelo relaxamento das restrições.
Como consequência, o país tem registrado uma superlotação de hospitais e a falta de medicamentos em farmácias. Crematórios de diversas cidades registraram longas filas nesta terça-feira. Autoridades chinesas anunciaram 5 mortes por Covid em Pequim, que enfrenta seu pior surto desde o início da pandemia. Mas o número de óbitos pode ser ainda maior. Especialistas seguem alertando que a China está mal preparada para uma saída tão drástica, já que o país não tem conseguido elevar a taxa de vacinação, principalmente entre os idosos. O empresário Elon Musk lançou uma enquete perguntando se deveria abrir mão do cargo de CEO do Twitter e garantiu que respeitaria o resultado. Só que ele mostrou que a maioria dos participantes votou pela saída do bilionário da direção da plataforma. Dos mais dos 17 milhões de votos, 57% foram favoráveis a uma troca de comando. Musk comprou e assumiu o controle da rede social no fim do mês de outubro. O empresário, que disse que respeitaria o resultado da votação, ainda não se manifestou. Elon, do you have any comment? Musk coleciona polêmicas desde que adquiriu o Twitter. Logo de início, metade dos 7.500 funcionários da plataforma foi demitida. A rede social também passou a cobrar por alguns serviços que antes eram disponibilizados gratuitamente. Na última grande controvérsia, Musk determinou na última semana a suspensão da conta ElonJet, que relatava a movimentação do jato do empresário em tempo real e de jornalistas que haviam replicado tweets desse perfil. O bilionário alegou que o conteúdo colocava a segurança de sua família em risco. No sábado, após diversas manifestações contrárias à medida, Musk determinou a reativação das contas dos repórteres. A ElonJet, entretanto, segue suspensa. O mega empresário, que também é dono da montadora de veículos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX, comprou o Twitter no dia 27 de outubro por 44 bilhões de dólares. E no Brasil, um levantamento feito em comunidades de 12 capitais mostrou que a cada 10 moradores, pelo menos 3 deixaram as compras de fim de ano para a última hora. A maioria tem como prioridade comprar comida. Ruas e lojas cheias, filas para pagar. Cenas menos frequentes nos últimos 2 anos de dificuldades econômicas. Às vésperas do Natal, o esforço dos lojistas parece estar dando certo. A venda acontece se a promoção ou desconto for bom. O comportamento de compras no comércio popular de São Paulo foi medido por um levantamento feito com moradores em comunidades de 12 capitais. Para 75% dos entrevistados, a preferência neste Natal é por comida. Mais de 30% das pessoas deixaram as compras para essa última semana. O atrativo para 3 em cada 4 participantes são os descontos e as promoções do comércio. 23% dos entrevistados disseram que vão comprar roupas ou sapatos. Entre as pessoas que vão parcelar os presentes, mais da metade diz que pretende dividir em até 5 vezes as compras. Depois da conquista da Copa do Mundo do Catar, o governo argentino declarou feriado nacional no país. A delegação chegou hoje de madrugada com a taça na mão. Lionel Messi liderou a conquista da Copa do Mundo no Catar e continuou depois da vitória. Com a taça nas mãos, chegou em Buenos Aires à frente do elenco para as comemorações com os argentinos. O avião dos campeões mundiais pousou às 2h40 da madrugada desta terça-feira no aeroporto de Ezeiza com a frase "Uma equipe, um país, um sonho". Recebidos com um tapete vermelho na pista, os argentinos subiram em um ônibus aberto de 2 andares e seguiram para o centro de treinamento da seleção, onde vão passar amanhã antes de um desfile pelo centro da capital. Apesar do horário, milhares de pessoas estavam na rodovia, o que dificultou o avanço do ônibus e demorou mais de 1 hora para percorrer os 11 quilômetros entre o aeroporto e a base da Associação de Futebol da Argentina. O principal momento das comemorações vai ser o desfile da seleção pelas ruas de Buenos Aires a partir do meio-dia. O governo argentino decretou feriado nacional para facilitar a festa. Com instrumentos musicais, bandeiras argentinas e camisas com o número 10 de Messi ou de Maradona, famílias inteiras passaram a noite em busca de um lugar para conseguir ver a passagem dos ídolos. O obelisco da Avenida 9 de Julho de Buenos Aires reuniu mais de 1 milhão de pessoas depois da conquista da Copa do Mundo e vai voltar a ser o epicentro das comemorações. Uma operação de segurança foi estabelecida ao longo dos 30 quilômetros que separam o aeroporto internacional do centro da capital, com desvios de trânsito e postos policiais para evitar excessos.
A terceira estrela de um título mundial foi conquistada 36 anos depois da vitória em 1986, período em que a Argentina perdeu 2 finais, em 1990 e 2014, e chegou a somar quase 30 anos sem nenhuma conquista. Mais atualizações e outras notícias com a Maria Alice Dias e Juliana Dariva no Jornal das 18h30. Eu fico por aqui, mas volto às 10 da noite ao vivo com o Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia e uma ótima terça para você. Tchau.